Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item é o 11, esquecimento do passado. Esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou exaltar o nosso orgulho. E por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que se viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Deus nos deu para o nosso adiantamento justamente o que é nos necessário e pode nos bastar, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são indícios do que resta nele a corrigir, sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bom, do que é bem ou mal, e lhe dá a força para resistir às más tentações. De resto, este esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como o que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte, do dia seguinte, o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação. Mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais. Ele aure novas forças neste instante de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Para os esclarecimentos da leitura, contamos com a colaboração dos nossos amigos e facilitadores, Aguinaldo Batista e Márcio Torres. Um bom estudo a todos. Boa noite a todos, mais uma alegria, prazer estar com o Aguinaldo aqui na mesa, né, Aguinaldo? É a primeira vez nossa junto, né? Primeira vez. Seja muito bem-vindo, que Deus nos ilumine, nos acompanhe. Nós vamos agora falar um pouco sobre o texto, né? Esquecimento do passado. A gente vê muito, né, Aguinaldo, pessoas falarem assim, mas eu não lembro, por que a gente não lembra de vidas passadas? Exatamente. Né? É justo eu hoje estar pagando por alguma coisa que eu fiz, se eu não lembro, se eu não sei o que é, né? Então, a doutrina espírita ela vem nos trazer a elucidação do porquê disso tudo. E a gente vai perceber, Aguinaldo, que nada é por acaso.
e que tudo está dentro do amor infinito de Deus por nós. Exatamente. Né? Tudo faz parte desse amor, desse zelo desse Pai fantástico que é Deus. Exatamente. Né? Desse único Pai que é Deus. O esquecimento de vidas passadas é a bênção que Deus não me deu, porque para Ele não importa o que eu fiz. Para Deus não importa o que eu era. Para Deus importa o que eu sou. É o agora. É só esse momento que é importante para Deus. Né? Porque os atos cometidos, os bons ou os maus, já está entregue a uma lei, que é a lei de causa e efeito. Né? Então, tudo isso já está entregue numa lei universal, numa lei justa. Deus, por nós, é aquele zelo de falar assim, não importa o que você fez, comece agora, vamos fazer de novo, vamos melhorar, vamos ser diferentes. É isso que Deus quer para a gente. Então, Ele apaga essa lembrança da vida passada, no sentido de que os débitos anteriores vão ser resgatados. Mas o que eu era já não me importa, se eu já sou diferente. Não é? A gente vê uma passagem muito linda de Jesus, mais ou menos que dá uma explicação disso, naquela passagem da adúltera. Né? A lei mosaica falava que a mulher pega em adultério deveria ser apedrejada até a morte. Né? E teve um momento em que eles pegaram uma moça lá em adultério. E é interessante que eles levam só a moça para ser apedrejada, o homem não. O homem não. Não, o homem não tem importância não. Então, pega a moça e leva para ser. Qual que era a intenção? Testar o Cristo. Porque se Cristo fala que deveria seguir a lei mosaica e apedrejar, ele estaria indo contra a lei mosaica e ele também seria um criminoso. Se ele fala que não é para apedrejar, se ele fala para apedrejar, ele estaria sendo a favor da lei mosaica, né? Se ele fala que não é para apedrejar, ele estaria sendo contra. De uma forma ou de outra, ou ele estava contra Moisés ou contra o que ele mesmo pregava, que é o amor e o perdão. Aí o que ele faz? Prudentemente, a própria Bíblia nos mostra que ele diz que ele escreve com o dedo na areia, né, no chão. Sim. Ele estava refletindo sobre a resposta, pensando no que ele ia dizer, sabedor da intenção daqueles que o buscavam, e fala assim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não é assim que fala o texto? Exatamente. Fantástico. Então ele chama cada um na consciência interior e diz, se você nunca cometeu um erro, tudo bem, julgue e seja o carrasco. Atire a pedra. E o texto é interessante que fala que os mais velhos primeiros, até os mais jovens, começando dos mais velhos, porque a gente, quando já, né, nós já temos mais de 15 anos de idade, a gente já cometeu mais erro, então a gente sai primeiro. Até os mais novos, porque os mais novinhos também sempre já cometeram algum erro. Então todos saem. Aí ele vira para a mulher e fala assim, cadê os que te condenam? Ela fala assim, já foram embora, Senhor. Ele fala assim, pois é, nem eu te condeno, vai, não erres mais. Olha a maravilha do negócio, não importa o que eu fiz, a partir de hoje não faço mais. Eu já estou redimido com a minha consciência e em relação ao Pai. O meu erro, tudo bem, eu vou revivenciá-lo algum dia, para que eu seja testado e aprovado. Mas Deus já não me condena, porque Deus jamais condena um filho. Então, a beleza do ensinamento de Deus é esse, o esquecimento do passado. Imagina, Aguinaldo, se eu lembro das minhas vidas passadas, dos meus crimes, dos meus assassinatos, das pessoas que eu escravizei, das pessoas que eu amputei, que eu decapitei, que eu queimei viva. Né? Exatamente. Porque éramos bárbaros, era da nossa natureza bárbara. É só pegar a história do mundo e estudar a história do mundo. Quanto mais antiga, mais grotesca, mais bárbara nós éramos. Esses éramos nós. A gente tem mania de olhar a história e pensar naquele povo, e esquece que aquele povo éramos nós também. Nós também já estávamos ali. Então nós trazemos essas mazelas criminais. Se a gente lembrasse disso, a depressão, o remorso disso aí, já nos colocaria praticamente numa linha de fogo para o meu fracasso. Exatamente. Então não lembrar das coisas ruins é uma bênção de Deus. Deus me dá uma oportunidade de começar novinho em folhas, zero bala.
sem a consciência do mal cometido, mas com o compromisso de resgate desse mal cometido. Não é castigo, não é punição, porque Deus não pune e não castiga. O que Ele faz é me dar a oportunidade de vivenciar o que eu causei, para que eu sinta que aquilo não é bom, para que eu perceba que aquilo não é legal, e que eu tenho que melhorar. Então a gente começa a entender que tudo que passa numa vida, tudo que a gente vive durante uma existência terrena, né, seja as barreiras, seja os tropeços, seja as dificuldades, pessoas, traições, angústias, tudo que a vida me traz que não é confortável ou me causa dor, é um resgate. É uma oportunidade de eu estar vivenciando momentos, porque tudo é momento, nada é eterno, nada tudo passa. E esse vivenciar, se eu souber vivenciar isso com fé em Deus, com otimismo, com persistência, com perseverança, eu vou vencer essa etapa. E eu adquiro uma virtude. Adquiro justamente essas virtudes que eu citei. E isso me faz crescer. Crescer para Deus e crescer para comigo mesmo. Né? Da mesma forma, o amor de Deus por nós, Ele mantém aquilo que é conquista. Então, durante uma vida terrena, se eu já venci vícios, se eu já venci o crime, se eu já venci maledicência, se eu já venci egoísmo, se eu já venci orgulho, numa próxima existência eu já não vou ter mais isso. Por quê? O que é bom se mantém, vira patrimônio do ser. Então, se hoje eu não sou um criminoso, não é porque Deus me fez mais perfeito do que o meu irmão que comete crime. É que em vidas anteriores, quando eu era criminoso, eu consegui vencer o crime. Eu consegui metabolizar isso e percebi que isso não era bom para mim. Numa vida posterior, a gente pode passar por momentos onde nós seremos vítimas de um crime. Vítimas entre aspas, porque ninguém é vítima. Né? Então, assim, eu poderei ser. Por quê? Para que eu tenha a oportunidade também de vivenciar aquela situação. Eu já não sou mais, mas eu ainda preciso vivenciar. Para quê? Para que essa virtude se fortaleça em mim. Aí sim, a gente não tem mais erros. Então, o esquecimento de vidas passadas, na verdade, é a maior bênção que Deus nos dá ao permitir a nossa reencarnação. Quer falar alguma coisa? Sim, só reafirmando o que você disse, né? Deus, realmente, Ele é misericordioso, né? Nos dando essa oportunidade de estar sempre renovando, né? De estar sempre recomeçando. Né? E isso faz, né, de nós seres melhores. É como se fosse uma filtragem, né, a cada vida. Vida não, né, a cada existência. Cada existência que nós, né, passamos, é como se estivéssemos filtrando as nossas más tendências, né, os atos que cometemos em existências anteriores. E a doutrina espírita, né, digo no meu caso, ela me ajudou muito a estar preparado e buscando, como eu vou dizer, estar consciente, né, estar consciente do que foi os meus erros cometidos no passado, as minhas más tendências, e agora podendo estar tendo essa oportunidade de corrigir. Temos aqui uma pergunta, né? Por que não lembrar do passado, uma vez que ele poderia nos auxiliar nas correções de nossos erros? Por que não lembrar do passado, uma vez que ele poderia nos auxiliar nas correções de nossos erros? Como o Márcio também explanou anteriormente, né? Imaginem só,
se começássemos a nossa existência já tendo conhecimento do que fomos, né, em outra vida, né? Se tivéssemos o conhecimento de quem foram as pessoas das quais convivemos e que convivemos hoje, novamente, né? Se eu soubesse que eu estou inserido no meio familiar, onde houve uma tragédia entre eu e meu irmão, com os meus pais. Então, por isso essa importância do esquecimento, né? Para poder estarmos recomeçando. Tem uma pergunta aqui quase idêntica. Como podemos resgatar débitos de vida passada se não lembramos? É justamente pelo fato de não lembrar que está o mérito, né? Porque é muito fácil. Você me fez alguma coisa e aquilo está me arrebentando. Aí eu viro e falo assim, se eu não perdoar o Guinaldo, não for fazer alguma coisa para o Guinaldo, Deus vai me castigar. Aí eu vou lá e faço. E vira aquela bondade disfarçada de mesquinhez, sabe? Para querer mostrar às pessoas que eu sou bom. Olha, gente, todo mundo viu o que ele fez para mim, mas... Ai, eu te perdoo, meu irmão. É verdade. Não vou ligar. Mas lá no fundo eu estou querendo ver você estraçalhado. Você sabe, infelizmente, a maioria é assim. Tem muitas pessoas que não, mas isso acontece bastante, infelizmente. Então, assim, quando eu não lembro o que você me fez, mas existe entre nós uma energia, parece que não combina, sabe? É aquela coisa assim, poxa, esse cara nunca me fez nada, mas eu olho para a cara dele, me dá uma vontade... Não dá liga, né? Dá uma vontade de dar um murro no meio da fuça, né? Aí a gente pensa assim, por que disso, se eu não conheço essa pessoa? Por que essa pessoa, em relação às outras, me causa esse ranço, me causa essa antipatia natural, gratuita, né? Com certeza já foram inimigos em vidas passadas, não é? Então a energia ela não combina mesmo, vibram em sintonias diferentes, e mesmo que você não lembre, quando você encontra essa pessoa, tem alguma coisa ali que está te incomodando. Não é? Exato. Você não fica à vontade perto dela. Qual o melhor a fazer? É ficar perto. É procurar descobrir nessa pessoa as virtudes que ela tem. Porque todos nós trazemos uma história atrás, né? Todos nós trazemos uma vivência. E nós somos frutos da nossa vivência. Nós somos o resultado de nós mesmos, né? Hoje, eu sou a melhor versão de mim mesmo desde que Deus me criou. Claro. Eu sou. Porque não há retrocesso na evolução, só há progresso. Então, hoje, nesse dia, né, 3 de junho de 2020, eu estava atrasado aqui quase 100 anos, 2020, eu sou a melhor versão de mim mesmo. Eu sou. O meu irmão também é a melhor versão dele mesmo, mas nós ainda temos débitos, nós ainda temos resgates, nós ainda temos mazelas a vencer. Nós ainda somos vaidosos, nós ainda somos egoístas, nós ainda somos orgulhosos, nós ainda somos mentirosos, né? Nós ainda achamos que tudo tem que ser para mim primeiro, se sobrar alguma coisa do outro. Então, assim, nós temos essas pendengas a corrigir, que é necessário um esforço muito grande, um trabalho muito grande, para que a gente progrida. Então, se eu lembrar o que eu fiz, com certeza eu não faria simplesmente pela bondade, pelo amor, pela caridade, né? E pela obrigação sincera de cristão que somos, de servir ao próximo. E o mérito maior está justamente em fazer porque é certo fazer, porque é cristão fazer, porque é caridade fazer. O bonito da coisa é eu me doar a quem eu nunca vi na vida, simplesmente pelo fato que ele está precisando e eu posso fazer, do que eu fazer pela obrigação, ou achar que eu estou sendo vigiado por um Deus que me observa e um dia vai me julgar.
Deus me observa assim, como Ele observa toda a criação, todo o universo. Mas não com olhos de julgamento, não com olhos de crítica, mas com olhos de amor, de esperança. E é aquele pai que fica assim, vem meu filho, vem, eu te quero, volta para mim. Né? Mas ele permite que o filho trilhe o caminho da forma que ele quer trilhar. Porque aí está o mérito do filho. Ele trilhar porque é certo. Não porque ele acha que tem que trilhar. E, na verdade, nós não temos que fazer nada. Nós somos livres. Deus me deu o livre-arbítrio, que é o poder maravilhoso, universal, de eu decidir por mim mesmo o que eu quero e o que eu não quero. Sou eu quem decido, sou eu quem crio a minha vida, sou eu que construo a minha história. Deus apenas aguarda e espera que eu use desse poder de escolha e faça melhor. Porque os méritos serão meus, né? A iluminação interior será minha. Então, o não lembrar é justamente... Imagina, Guinaldo, minha mãe, por exemplo, ontem fez 80 anos, danadinha, está mais saúde que eu, graças a Deus. Imagina se eu e minha mãe não nos damos bem. Eu não dou bem com a minha mãe, eu não dou bem com meu pai, eu não dou bem com meu irmão, com a minha irmã. Aí eu lembro que na vida passada ela me destruiu. Ou eu a destruí. E que hoje nós estamos juntos para um resgate. Ia ficar muito mais difícil. Muito mais. É preferível que eu não lembre do erro, mas entenda que se hoje eu sou mãe, se eu sou pai, se eu sou filho, se eu sou irmão ou irmã, né, que aquela pessoa que hoje, dentro do meu laço familiar, não é uma pessoa muito agradável, não é uma pessoa muito simpática à nossa convivência, é ele a quem eu devo mais amor. Porque ali está o meu maior resgate. É ele que retém o meu amor. Porque é muito bom e é muito fácil eu ser bonzinho com quem é bom para mim. É muito gostoso. A pessoa gosta de mim, eu gosto dela, ela faz tudo que eu quero, eu faço tudo que ela quer, e a gente convive só no meio de amigos que são simpáticos a gente, e aí é tudo muito bonito. Mas quando vem um opositor, não, essa pessoa vamos afastar porque não combina com a gente, não sei o quê. Poxa, qual é o mérito de ser bom para quem é bom com você? Vocês estão apenas trocando fraternidade e virtude, mas e aí? E aquele que mais precisa? Lembrando que o Cristo andou com bandidos, prostitutas, com as pessoas mais miseráveis que tinha, né? E pregou no meio de quem queria matá-lo, tanto é que o mataram. Ele veio para pregar o amor independente de quem fosse. E nós temos essa consciência, a gente consegue perceber, né? Volto a dizer mais uma vez, igual o Márcio também já falou várias vezes, né? A sapiência de Deus, né? A sabedoria, a misericórdia. Porque todo esse processo, né, é para a nossa maturidade, né? É para estarmos amadurecendo. Vamos para a próxima pergunta. Há algum período de nossa vida em que temos mais facilidades de recordar o passado? Bom, pelo período de estudos, né, e o que a doutrina também nos diz, né, na fase de criança, né, o indivíduo ainda quando criança, ainda consegue resgatar lembranças do passado, né, de quem foi e de quem do que viveu, né? Tem um pesquisador, eu não me recordo o nome dele completo, me parece que é Ian, e as suas pesquisas foram fundamentadas somente em crianças, né? E porque as crianças são verdadeiras, né? E ele descobriu, sim, coisas fantásticas, né? Crianças com 6 anos, né, a chegar a um ponto de dizer para o pai que ele não era o seu filho, que ele não morava naquela residência, ele não vivia com aquelas pessoas, que a sua residência, os seus familiares eram em outro local, né? E como sendo uma pesquisa, né,
foram buscar essas informações e realmente foram constatadas, né? Chegando nesse local onde ele disse que ter vivido, né? Ele encontrou, né? Com pessoas que fizeram, ainda vivas, que fizeram parte, né, do seu passado. É interessante, Guinaldo, tem um livro do Charles, tem até um filme do menino Charles, que ele lembra, né, que ele foi um piloto da guerra, tal. É uma história da internet, tem a história dele, para quem quiser acompanhar, como vários outros filmes e várias outras histórias. Eu me lembrei aqui, enquanto você estava falando, de um físico francês chamado Patrick Drouot. Ele, ateu, entrou em contato com hipnose, né, e o pessoal fazia a regressão hipnótica. Ele aprendeu a trabalhar com isso. Ele fez 25 mil regressões de hipnose. E ele prova fisicamente, sem religiosismo, que a reencarnação existe. E tem um livro que chama Somos Todos Imortais, em português. Eu tenho até esse livro em casa. Ele teve no Jô Soares, me parece que nos anos 90, tem uma entrevista do Jô Soares com ele na internet, Patrick Drouot. Então, assim, ele prova a existência da alma, né? Tem uma outra pergunta aqui. Se sempre estamos no mesmo meio, as famílias se repetem? Quase sempre sim. Né? Nós estamos sempre no mesmo grupo familiar, não na mesma ordem. Sim. Né? Eu não vou ter sempre a mesma mãe, o mesmo pai, os mesmos irmãos, né? Os mesmos filhos. A ordem troca. Eu posso ser pai, eu posso ser mãe, eu posso ser filho, eu posso ser avô, eu posso ser tio. O grupo em si familiar, ele praticamente se mantém. Por quê? É muito mais fácil o meu progresso no meio dos meus afins, onde já existe amor, onde já existe fraternidade, caridade. Lembrando que, em algumas encarnações, por deméritos nossos, há necessidade de reencarnar em famílias diferentes daquela que eu tinha. Ou eu reencarno na família de um inimigo, ou um inimigo reencarna na minha família. Para quê? Para que eu aprenda a amá-lo também. Porque, querendo ou não, o laço sanguíneo fala alto. Né? A gente vê muitos casos de irmãos que não se dão bem, se detestam, se odeiam. Mas se um vê o outro apanhando na rua, vai defendê-lo. Né? Aquela história, eu posso bater, você não. Né? Meu irmão, só eu bato. Então, assim, é aquela coisa. Por quê? Porque o laço sanguíneo fala alto. Por mais que eu não combine com a minha mãe, e ela não teve a mínima vivência, a mínima caridade de ser mãe para mim, me abandonou, não sei o quê, ela ainda é minha mãe. Eu posso até lembrar dela sem nenhuma lembrança de gratidão. Mas, no fundo, fala mãe. A palavra mãe é uma palavra abençoada. Né? A gente fala mãe, a gente respira fundo, 1, 2 vezes. Pai também. Mas a mãe, não sei se é porque carregou a gente no ventre, e é porque é o que mais convive com a gente durante uma vida, né? Porque o pai tem o seu trabalho. Hoje em dia as mães, praticamente, coitadas, têm que trabalhar muito também. Mas, assim, é aquela que mais convive com a gente alimentou no seio, e é aquela coisa assim e tal. Mãe é um ser abençoado. Tanto é que a gente sabe que Jesus é o ser mais altíssimo que passou por esse planeta. Mas quando a gente fala de Maria, dá uma vontade de deitar no colo dela, não é? A gente, quando escuta a música Ave Maria, não tem quem pare e não reflita sobre a sua vida, sobre aquela gostosura de ouvir Maria. Não que ela é superior, porque ela não é superior ao Cristo. Mas se tiver uma escala hierárquica, eu acho que ela é a segunda do escalão. Porque é um ser muito abençoado. E para ser mãe de uma criatura como Jesus, também tinha que ser um espírito muito evoluído. Abençoado. Não tinha como não ser diferente. Então, assim, essa convivência familiar, ela é muito forte na vida da gente. Né? Por mais que eu não combine, é o meu irmão, é a minha mãe, é o meu pai. Ah, mas e os filhos adotivos? Eles foram adotados. Ele tem um pai. Pai, mãe, às vezes não precisa ser aquele que deu a oportunidade de vir ao mundo, mas é aquele que te deu todo o amor necessário para que você pudesse caminhar sozinho depois. Não é? É tão bonito isso, gente. A adoção é uma das coisas mais lindas que existe numa vida humana.
uma vida física. Essa oportunidade de dar uma condição para uma criatura que não tem ali uma família estabelecida, de encaminhá-la para que ela possa seguir seu curso, fazer isso por ela, com o mesmo amor. Então, assim, o laço familiar, porque, na verdade, família é convivência. Família é afeto, família é amor. Não tem como ser diferente. Né? É vivendo que a gente nos apega. É convivendo que a gente começa a criar afinidade, é criar compromissos, é querer o bem, é querer que a pessoa melhore. Então, as famílias fecham assim. Quantas vezes um amigo é muito mais próximo do que um irmão consanguíneo? Né? Então, tudo a gente tem que analisar. E muitas das vezes a gente esquece dos nossos avós, dos nossos bisavós. Né? Tem gente que nem se preocupa quem eles foram, o que eles viveram. Eu sempre tive essa curiosidade. Meus avós, enquanto eram vivos, eu era garoto, eu gostava de perguntar como é que era a vida deles. Conta a sua vida para mim. Como é que era quando você era jovem? Como é que você conheceu meu avô? Como é que foi a vida? Tal. Eu gostava de ouvir aquilo, sabe? De ouvir aquelas histórias. Porque eu preciso saber as minhas origens. E muitas das vezes ela estava contando história minha. Sim. Quem sabe eu fui meu bisavô? Claro. Né? Que eu fui meu tataravô. Por que então, não? assim, às vezes ela estava contando uma história que era minha. É interessante isso, né? Interessante. Tem uma música, né, que fala, o contexto é sobre família, né? Família não precisa conta sanguínea, basta um pouco de sintonia, né? E realmente é isso mesmo. Tem um internauta aqui que mandou uma outra pergunta. Em quais ocasiões é necessário que eu busque lembranças do passado? Inicialmente, eu digo que, né, lembranças do passado. O que passou, passou. Né? Não tem por que a gente estar buscando reviver essas coisas do passado, essas lembranças nossas de quem fomos, né, do passado. No caso do Espiritismo, a pessoa está buscando o resgate dessas memórias somente no caso de tratamentos, né, de problemas, às vezes, psicológicos, problemas, pessoas que têm caso de fobia, por exemplo. Né? Aí, nesses casos, com um profissional, né, claro, devidamente respeitado, gabaritado para isso, está resgatando essas memórias para um tratamento de uma doença, por exemplo, né, no caso de fobias, pessoas que morrem de medo de determinados insetos, determinadas situações, está dirigindo, né, às vezes a pessoa não consegue. Né? Então, se fizer uma busca, de repente, né, dá para poder estar fazendo esse tratamento. Vale a pena estar buscando resgatar essas memórias. Eu trouxe até um trechinho, né, de um livro, e citar até em outra hora, que é o livro Vinha de Luz, né, de Chico Xavier, né, que é o fermento velho. Né, e ele nos diz que alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Né? Existem velhos fermentos de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Então, achei que esse trechinho desse livro caiu bem com essa pergunta que o internauta fez. Se quiser complementar, Márcio. É interessante essa coisa de vidas passadas. Ela só não é importante nas nossas vidas. Por quê? Se eu tivesse que lembrar, Deus teria me feito lembrar. Né? Vamos dizer assim, cientificamente, medicamente, né? Existe mesmo os tratamentos, como você falou, de fobias, de traumas, né? Aquela regressão que vai lá, identifica o trauma, trabalha esse trauma e você retorna, você já retorna sem o trauma.
sua vida se torna outra. Mas nesses casos de terapia, igual você mesmo disse, com profissionais talibados, sim, sérios, compromissados, com uma boa base doutrinária, porque a maioria desses que trabalham vidas passadas não conhece a doutrina espírita. Né? Seria bom um espírita, né? Porque já está embasado em toda essa doutrina maravilhosa de Jesus. Então, sim, mas a pessoa fala assim, eu gostaria de saber quem eu fui. Se você parar para olhar, todo mundo quer saber quem foi, mas espera ser uma princesa, um príncipe, um rei, né, um rei, tal. Ninguém pensa em ser lá o que limpava a latrina, né, o que ficava ali no meio do mato. Poxa, por que a gente só pensa na realeza? Nós trazemos em nós esse vínculo de realeza. Eu tenho vamos dizer assim, uma certa lembrança interna, íntima, quando eu assisto filmes medievais. Sabe? Parece que eu vivi muito aquela época da Idade Média ali, naquelas castelas. Mas a minha lembrança é das vilas. Eu acho que era aqueles aldeão, aqueles ficavam catando grama lá, dando para os cavalos, aquelas coisas. Porque quando eu vejo aquele povo entrando com os cavalos nos castelos, aquele povo ali, o plebeu ali em volta, eu me vejo ali. Eu me identifico com aquela vida de aldeão, sabe? Eu olho e falo assim, poxa, eu estou em casa. É como se fosse uma lembrança íntima minha. Eu não consigo me ver dentro do castelo. Então, eu sei que eu já vivi muito ali naqueles meios, entendeu? Na Europa, ali naqueles castelos ali. Diz que a maioria de nós veio da França, né? Aquele povo ali. Pode ser, sei lá. Mas a pessoa fica assim, mas quem eu era em vida passada? É simples, quem é você hoje? Quem eu sou hoje? Qual é o seu caráter, qual é a sua moral, qual é o seu grau de conhecimento, qual é as suas facilidades, quais são as suas dificuldades, não é? Quem é você? Aí, mas por que hoje? Porque você é simplesmente a continuação ininterrupta do ontem. A única coisa que muda de uma encarnação para outra é o corpo físico, porque agora traz as características biológicas da atual família, né? E o nome que a família me deu. A personalidade, o caráter, a honestidade, a bondade, a ética, é a mesma. Trabalhada durante a infância pelos pais ali, se foi bem trabalhada, né? E se eu soube absorver, deu uma melhoradazinha, mas eu sou a mesma criatura. Porque se eu fosse uma criatura diferente, como é que eu ia resgatar uma coisa se eu sou um ser diferente? Eu tenho que ser o mesmo ser. Então, desde que Deus me criou, alguns milhões de anos atrás, até hoje, eu sou o mesmo. O mesmo. Se eu tive 100, 200, 1000 encarnações, o que mudou foi só o corpo e o nome. A vida é uma só. A própria Bíblia fala que Deus só deu uma vida, e as religiões entendem vida como o berço túmulo. Né? A doutrina espírita diz que não, que vida é criação de Deus e imortalidade. Isso é vida. E que a experiência terrena é só uma etapa dessa vida imortal. Então eu sou a mesma criatura, não mudei. Eu não mudei. Então, a gente fica muito preocupado de saber quem eu era. Eu falo o seguinte, gente, se fosse bom para você, você estaria lembrando. Confie em Deus, se Ele fez você esquecer, porque é melhor para você, preocupe-se não. Vamos ser bom hoje. Vamos ser bom hoje, não é isso? Exatamente. Imagina se eu soubesse que eu fui um rei, né, uma encarnação anterior, a questão do orgulho, como que seria, né, dentro do lar que eu resido hoje? Né, qual seria a minha forma de estar tratando os meus entes? Então, realmente, Deus fez pensando, né, nos livrando desses sentimentos, desses pensamentos. Vamos lá, tem uma pergunta assim. Como podemos identificar o objetivo de nossas vidas em relação ao resgate que devemos fazer? Bom,
o objetivo principal de toda a existência, independente de quem seja, é a evolução, né? Esse é o objetivo primeiro. Eu me tornar um ser melhor, né? Esse é o objetivo. O objetivo é eu trabalhar em mim as virtudes, caridade, amor, bondade, benevolência, paciência, tolerância, humildade, né? E vencer as não virtudes. Vencer o orgulho, vencer o egoísmo, vencer a mentira, vencer a mesquinhez, vencer tudo aquilo que me prejudica. É eu entender que entre eu e o meu irmão não há diferença alguma. Não há. Mesmo que fisicamente exista, mesmo que moralmente exista, mesmo que culturalmente exista, mesmo que religiosamente exista, o nosso princípio é idêntico. Nós viemos de Deus e para Deus iremos retornar. Não há diferença. E se hoje existe atrito, é porque o atrito é o compromisso para o meu resgate. Se hoje existe um obstáculo, é o obstáculo o compromisso para o meu aprendizado. Se hoje existe dificuldade, é a dificuldade que está o mérito do meu avanço, da minha vitória. É ali que está. Então, o objetivo das nossas vidas é observar a vida. O que é bom já são conquistas realizadas que você deve compartilhar com o seu próximo. O que não é bom é o que você precisa aprender. Ter a paciência, ter a tolerância, ter a certeza do amor de Deus. E não fiquem tristes se está difícil. Poxa, eu acho que nessa vida eu ainda não vou conseguir. Não tem importância. Você é um ser imortal, terão outras vidas. O importante é que você continue lutando. Não é? É que você continue buscando vencer os seus defeitos. Cada vez que você olha para um irmão e o critica, e o julga, cuidado. Cuidado. Nós não somos diferentes. Nós somos todos marinheiros no mesmo barco para chegar ao mesmo objetivo. E é unidos que chegaremos. Não, pode dar seguimento. Pode dar prosseguimento? Onde está a justiça em viver com inimigos do passado, sentir que não nos afinizamos com determinadas pessoas, sem entender o porquê? A beleza está justamente em não entender o porquê. Aliás, não, é entender o porquê. Porque o porquê está na sua consciência. O porquê está em você entender que você está ali, não é por acaso. Ali está a sua busca, o seu aprendizado, o seu resgate maior. Né? É justamente na dificuldade que está o mérito. Porque tudo que é muito fácil, a gente desanima, você já percebeu? Isso é muito fácil. A dificuldade é que vira o desafio. É na dificuldade que está a beleza da vitória. Então, quando a gente caminha com inimigos do passado, sem o conhecer, quando a gente caminha com inimigos do passado, sem entender o porquê daquela intolerância, daquela antipatia, é que está a beleza da minha posição diante deles. É que está a beleza disso. Porque, do contrário, gente, Jesus Cristo, não tem como falar de evangelho sem falar do patrão. Né? O patrão é tudo na nossa vida. Jesus Cristo foi preso, traído por um dos seus amados. Não enganem, Judas era um ser amado do Cristo. Tanto é que a espiritualidade nos fala que assim que ele desencarnou na cruz, sua primeira atitude foi resgatar Judas, né, das trevas. Pedro corta a orelha do cara, né? Jesus vai lá e cola de novo. Se deixa levar, tranquilo, sereno. Diante de Pilatos, manteve a serenidade, a tranquilidade, a bondade, né?
Hora nenhuma a gente vê Jesus falar assim: ô Pilatos, eu sou um cara bom, eu sou um cara legal. Você me prendeu, foi por engano, você pode me soltar, está tudo beleza. Não. Manteve o silêncio, principalmente quando Pilatos pergunta o que é a verdade, porque a verdade ela independe da situação. A verdade é uma construção íntima de conhecimento que cada um tem de si mesmo e da própria vida. Então a verdade ela cresce à medida que crescemos. Jesus naquele momento, eu imagino, deve ter passado na cabeça dele assim: coitado de você se eu te falar o que é a minha verdade, você não vai entender uma vírgula. Por isso é que Jesus se calou diante de Pilatos. Foi levado ao holocausto, flagelado, chicoteado, humilhado, cuspiram nele. Hora nenhuma você vê Jesus falando assim: poxa, não me bate não, está doendo, sacanagem, senhor, não fiz nada de errado, eu estou aqui para amar vocês, por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu sou vítima. Ele silenciou. O amor dele por nós era tanto que ele permitiu o meu direito de flagelá-lo. Ele deve ter falado assim: se você quer me flagelar, eu aceito o flagelo, pode bater. Hora nenhuma ele reclama. Hora nenhuma ele reclama. Foi levado até o Calvário, pregado numa cruz, né? E no último suspiro, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Olha a grandeza desse gesto. Por isso é que eu falo, e quando eu vejo o povo falar assim: o sofrimento do Cristo, eu garanto, sem medo de errar, pode vir pastor, pode vir padre, pode vir teólogo, Jesus não teve uma gota sequer de sofrimento, em momento nenhum, porque o sofrimento é uma condição moral, o sofrimento é como eu me coloco diante da situação. Se eu me coloco como vítima, eu sofro. Se eu amo, eu sinto dor. Dor ele sentiu assim, terrivelmente dor, mas sofrimento não. Tanto é que esse gesto de serenidade na morte, em pedir a Deus que perdoa, porque Deus não precisava perdoar, porque Deus não castiga, não pune, não odeia ninguém. Eu vejo esse Pai perdoa como Jesus falando assim: Pai, eles não têm necessidade de resgatar no futuro o que estão fazendo comigo. Entre nós está tudo tranquilo, beleza, se cumpriu o que deveria se cumprir. Estão todos perdoados. Tanto é que aquele que enfia a espada nele, que eu esqueci o nome agora, ele o convida depois para ser Dom Pedro II no Brasil, que é o mesmo espírito. Dom Pedro II é a reencarnação daquele soldado que enfiou a lança em Jesus. O amor era grande demais. Então, Cristo não sofreu. Nós, às vezes, por causa de coisinhas, a gente sofre demais. A gente é vítima de tudo. E a vida não vale a pena, a vida é muito ruim, e que não sei o quê. E a gente perde essa maravilhosa oportunidade de respirar esse ar que nós estamos respirando, de conviver com as pessoas, de conhecer pessoas novas, como hoje eu tive esse prazer maravilhoso de estar aqui com o Aguinaldo. Então assim, a gente vai perdendo essa oportunidade. Por quê? Porque eu estou fechado num mundinho interior onde tudo é ruim. É bom para todo mundo, mas para mim nada é bom. Que vida triste que eu tenho. Sua vida não é triste, não, é você quem está triste. Olha para esse céu maravilhoso, olha as estrelas, olha os pássaros, olha as águas. O mundo é maravilhoso, o mundo é belo. O mundo é aquilo que está dentro de mim. Eu vejo o mundo como eu estou por dentro. Melhore-se, como dizia aquela frase lá dos antigos gregos, acho que é gregos mesmo, Atenas, sei lá, falava assim: cura-te a ti mesmo. Cura-te a ti mesmo. A cura de todas as doenças está aqui, na nossa mente. Eu agradeço a todos. Você quer falar alguma coisa? Despedido, pessoal? Não, agradecer pela oportunidade, pelo aprendizado, na verdade, de ter conhecido o Márcio também. E agradeço a todos vocês pelas perguntas. Passo, Márcio. Pessoal, nós estamos chegando ao fim.
Mas antes de terminar, eu quero aqui pedir a Deus, nosso Pai, Criador, a Jesus, nosso irmão, e aos nossos amigos espirituais, que deve estar em festa, porque ontem o nosso amigo, nosso companheiro de trabalho aqui na casa, o Jasminor, o nosso Jajá, ou o Nonô, dentro do seu meio familiar e amigos, ele voltou ao mundo espiritual. Nonô, muito obrigado pela oportunidade de tê-lo conhecido, que Deus esteja com você, siga em frente, daqui uns dias nós estamos juntos. Um abraço, fique com Deus, pessoal.